Filmes que retratam a vida de Jesus não são novidade. Eles existem há mais de 100 anos, desde o tempo do cinema mudo. Mas, entre todos os que já foram produzidos, nenhum tocou tanto o coração das pessoas quanto A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Lançado em 2004, esse filme retratou as últimas horas de Jesus na Terra com uma intensidade tão realista que até hoje emociona quem assiste. Só que quase ninguém sabe que por trás das câmeras aconteceram coisas assustadoras e espiritualmente profundas. E nos últimos anos, Mel Gibson começou a falar sobre isso. Ele revelou experiências que viveu durante as gravações e guardou em segredo por muito tempo. E o que ele começou a contar tem deixado muita gente sem palavras. No vídeo de hoje, eu vou te revelar essas experiências sobrenaturais e também tudo o que aconteceu nos bastidores desse filme tão marcante. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero trazer um conteúdo relevante, atual, sempre de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Agora sim, vamos lá. Para entender de verdade o que aconteceu durante as filmagens de A Paixão de Cristo, é importante conhecer como esse projeto começou, porque ele já nasceu de um jeito totalmente diferente e cheio de obstáculos. Primeiro, nenhum grande estúdio quis apoiar o projeto. Eles disseram para Mel Gibson que seria um fracasso garantido, um risco enorme e que ninguém teria interesse em assistir a um filme falado em aramaico, latim e hebraico, as línguas originais da época de Jesus. E Mel Gibson ouviu várias vezes que aquilo destruiria a carreira dele. Eles diziam que ele seria rejeitado pela indústria de Hollywood, pela crítica e até pelo público. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele acreditava tanto naquela mensagem que ele tirou mais de 30 milhões de dólares do seu próprio bolso e investiu na produção. O seu objetivo era mostrar o sofrimento de Jesus com o máximo de fidelidade possível. E o resultado você já conhece. Apesar de todas as previsões contrárias, A Paixão de Cristo se transformou num fenômeno mundial. O filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares e, mais importante do que isso, tocou milhões de vidas. Pessoas saíam das sessões do cinema impactadas, algumas em silêncio, outras chorando, algumas até passando mal. Mas quase todas com aquela sensação de que elas tinham vivido algo que vai muito além da tela. E agora, mais de 20 anos depois, Mel Gibson começou a gravar a continuação, A Paixão de Cristo, Ressurreição. E o interessante é que Jim Caviezel fará novamente o papel de Jesus. Mas diferente do primeiro filme, que focou no sofrimento físico de Cristo, esse projeto vai além. Mel Gibson tem falado com muita seriedade sobre essa nova produção. Ele não a descreve como apenas um filme, mas como uma verdadeira guerra espiritual. Ele disse que já está sentindo forças invisíveis agindo nos bastidores, algumas tentando impedir o projeto e outras impulsionando. E isso só confirmou para ele que aquilo que ele está fazendo vai muito mais do que cinema. O roteiro dessa continuação é totalmente diferente do que o público espera. Não será uma história contada em ordem direta, como no primeiro filme, e Mel Gibson disse que será algo muito mais profundo, cheio de significados ocultos que mostra o que ninguém viu. Os bastidores espirituais da ressurreição. Segundo ele, o enredo vai retratar o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, incluindo cenas fortes como a descida ao mundo dos mortos, a pregação aos aprisionados do Antigo Testamento, a queda dos anjos e até visões do inferno. As gravações estão marcadas para agosto de 2025 em Roma e o lançamento está previsto para 2026, ainda sem data definida. Mas o que mais impressiona é o que aconteceu antes mesmo das câmeras começarem a rodar. A casa de Mel Gibson, por exemplo, foi destruída por um incêndio em Los Angeles e ele chamou isso de um sinal, uma espécie de purificação espiritual. Em vez de se abalar, ele entendeu que estava prestes a entrar em um projeto que mexeria com o invisível. Ou seja, esse novo filme não é só uma continuação, é um alerta. E agora, voltando a falar sobre o filme A Paixão de Cristo, aconteceram coisas extraordinárias que marcaram a equipe. Imagine a cena. O ator Jim Caviezel já estava caracterizado como Jesus, ele estava no alto de uma colina, pronto para gravar o Sermão da Montanha. Tudo estava preparado, todas as câmeras ligadas, só que de repente um clarão surgiu no céu. E o barulho foi tão forte que todo mundo parou.
Jim Caviezel foi atingido por um raio, isso mesmo, exatamente no momento em que ele estava pronunciando as palavras de Jesus. E depois, em uma entrevista, ele contou que sentiu algo quente passando pelos dois lados da cabeça. Ele disse que o corpo parecia estar pegando fogo, e alguns membros da equipe relataram que naquele instante eles viram a pele dele brilhando. Outros disseram que o cabelo chegou a soltar fumaça, ou seja, todos descreveram aquilo como um momento assustador e fora do comum. Mas isso não foi tudo o que aconteceu. O assistente de direção, Jean Micheline, também foi atingido por um raio e não foi só uma vez. A primeira vez foi perto das cruzes e a segunda foi poucos metros depois, em outro dia de gravação. E o mais impressionante é que ele sobreviveu às duas sem nenhuma explicação médica. E se você parar para pensar, a chance disso acontecer é praticamente zero. O próprio Jim Caviezel precisou passar por 2 cirurgias no coração depois desses acontecimentos. E mesmo assim ele não quis desistir. Ele disse que algo dentro dele o empurrava para continuar e ele seguiu em frente, mesmo sentindo muita dor e medo. Irmãos, foi aí que começaram a surgir outros relatos estranhos no set de filmagem. Algumas pessoas contaram que viram luzes misteriosas no céu durante as cenas noturnas. Uma neblina densa apareceu do nada em uma das gravações e sumiu sem deixar rastro. Mas o mais importante de tudo foi o que muitos disseram sentir: uma presença invisível, como se o ambiente inteiro tivesse mudado. Técnicos relataram que sentiam calafrios de repente, outros começaram a chorar durante as gravações sem entender o porquê, alguns nem conseguiam falar e apenas se afastavam com a sensação de que estavam em um lugar sagrado. Mel Gibson, que quase nunca comenta sobre esse tipo de coisa, chegou a dizer: era como se Deus estivesse nos observando, e de vez em quando ele intervinha. Não era castigo, era um aviso. E depois de tudo que foi visto no céu, o que mais impressiona é o que aconteceu aqui embaixo, no corpo de quem representava Jesus. Jim Caviezel sofreu de verdade. Ele carregou uma cruz real, enfrentou o frio cortante da madrugada, ficou horas exposto com o corpo ferido e sentiu dores reais que deixaram marcas no seu corpo. Em uma das cenas mais impactantes do filme, ele estava preso a uma estrutura de madeira durante a flagelação. Os atores que faziam os soldados romanos deveriam bater com cuidado, mas eles erraram a distância. E um dos chicotes escapou da proteção e atingiu em cheio as costas de Caviezel, causando um corte profundo que deixou uma cicatriz de mais de 30 centímetros. Irmãos, na cena da crucificação, ele escorregou enquanto carregava a cruz, ele caiu com força e deslocou o ombro. Além disso, ele adoeceu. Pegou pneumonia, entrou em estado de hipotermia e teve infecções na pele por causa da maquiagem e das condições extremas do set. E em várias cenas do filme, a tremedeira no corpo dele não era efeito especial, era o corpo dele tentando resistir. E mesmo com tudo isso, Caviezel não aceitava parar. Ele dizia que cada dor aproximava o coração dele daquilo que Jesus realmente sentiu na cruz, que aquilo não era só uma atuação, era um chamado. E Mel Gibson acompanhava tudo de perto. Em certo momento, ele viu Caviezel cambaleando nos bastidores, quase sem forças para ficar de pé. E foi aí que ele disse: isso aqui já não é só um filme. E os dois sabiam disso. A atmosfera do set estava carregada de algo espiritual. E durante cenas mais intensas, um dos cinegrafistas parou de gravar de tanta emoção. Ele não conseguia segurar as lágrimas. E até os soldados romanos começaram a mudar o comportamento, e um deles chegou a dizer que estava se sentindo como se estivesse agredindo uma pessoa de verdade e não apenas seguindo o roteiro. Mas irmãos, não foi só o ator que interpretou Jesus que sentiu o peso espiritual. O ator Luca Lionello, que interpretou Judas Iscariotes, era ateu quando aceitou o papel. Para ele, era só mais um trabalho sem nenhum significado espiritual. Mas com o passar dos dias, ele começou a sentir algo diferente. No dia em que gravaram a cena em que Judas Iscariotes sente remorso, Luca contou que ficou tão inquieto por dentro que não conseguia mais encarar aquilo apenas como atuação. Quando as gravações terminaram, ele tomou uma decisão surpreendente. Ele foi batizado, se casou na igreja e levou os filhos para serem batizados também. E ele mesmo contou que não estava procurando por nada, mas acabou sendo alcançado. E não foi só o Luca que viveu algo assim. Pietro Sarubi, que fez o papel de Barrabás, também teve a vida completamente transformada. Ele era cético, não ligava para Deus, mas tudo mudou naquela cena em que Jesus olha para Barrabás.
Jim Caviezel, já caracterizado como Jesus, olhou nos olhos dele de um jeito tão profundo que Pietro disse que sentiu algo atravessar o seu coração como um raio. Ele disse que naquele olhar ele viu um amor tão puro que não dava nem para explicar. E depois disso, Pietro se converteu, foi batizado, escreveu livros sobre aquilo que ele viveu e passou a dar testemunhos por toda a Itália. Em uma de suas entrevistas, ele disse assim: "Naquele olhar eu encontrei Jesus, não o ator, mas o verdadeiro Cristo." E teve ainda um caso mais surpreendente. Um dos atores que fazia um soldado romano era muçulmano. Durante as cenas mais fortes, principalmente as da crucificação, ele começou a se emocionar várias vezes. Ele passou a fazer perguntas sobre Jesus, ele ficou muito tocado e quando o filme terminou, ele contou publicamente que havia se convertido. E quando perguntaram se essas conversões aconteceram por causa das cenas fortes do filme, Jim Caviezel respondeu: "Não, foi a cruz. Mesmo sendo encenação, ela ainda carregava o peso do que representa." E é isso que torna esse filme tão diferente. Num lugar onde tudo normalmente gira em torno de dinheiro, fama e prêmio, o que aconteceu ali foi muito raro. Pessoas foram tocadas de verdade. E talvez essa seja a parte mais forte de tudo isso. Porque por mais que foi doloroso, por mais que Jim Caviezel passou por tudo aquilo, as feridas, o frio, o peso da cruz, a exaustão física, aquilo tudo ainda continuou sendo apenas uma encenação. Nada daquilo se comparou ao que Jesus realmente enfrentou. Em Isaías capítulo 53 está escrito que Jesus foi desprezado, rejeitado e quem olhava para ele na cruz simplesmente virava o rosto. Afinal de contas, ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Ele carregou a nossa culpa e aguentou tudo de boca fechada. Ele não revidou, mas ele confiou ao Pai que ele o ressuscitaria ao terceiro dia. Então, se você também deseja que a sua vida seja transformada, se você deseja ser salvo e morar eternamente com Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador e comece a andar nos seus caminhos todos os dias. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você escolher e eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.